Olá, boa noite, Vera Cruz da coluna Samba Vera, presente aqui mais uma quinta-feira para falarmos de samba. É um prazer estar aqui e hoje falaremos com o senhor Eduardo Alvarenga, que é o presidente da Federação de Blocos. Daqui a pouquinho ele vai estar chegando e nós vamos bater um papo a respeito dos blocos, né? Portal Solidário Notícias, inovando sempre, e transformou a coluna escrita de a Vera em uma série de lives, de entrevistas, e onde nós podemos trazer personalidades, presidentes, né, de escola de samba, presidentes de associações, para poder falar aqui com vocês. Uma movimentação no nosso portal para que vocês, nossos seguidores, tenham um bom final de tarde, né? E então hoje, a nossa última quinta-feira, né? Quer dizer, a quinta-feira dessa semana. Opa, Alvarenga! Eduardo Alvarenga já está aqui, vamos lá. Pontualíssimo, Eduardo Alvarenga. Mais um pouquinho e daqui a pouco o presidente da Federação de Blocos estará aqui conosco no Portal Solidário Notícias. Olá, boa noite, meu grande amigo. Boa noite, Vera. Boa noite a todos. Eu estava falando, vou dizer algumas palavras. O nosso Portal Solidário Notícias, ele era um jornal, então se transformou num portal de âmbito, né, nacional, certo. Na verdade mundial, né? Vamos ter até uma entrevista internacional daqui a um tempo. E então é um público novo, não é um público somente de sambistas, certo. Então a gente vai explicar um pouquinho mais algumas coisas. Tá certo, okay? É isso aí. É sempre uma variedade de assuntos. A palavra é sua, Eduardo. Presente. Dar boa noite aí a todos, principalmente a você, agradecer o convite, tá? Vou dar essa oportunidade a gente conversar sobre um pouco mais sobre a Federação de Blocos, sobre os nossos filiados, tá? Meu amigo Marcelinho já está entrando aí, já está ficando ligadinho, Marcelinho locutor, forte abraço para ele, tá certo? Marcelo, e estamos aí. Quanto tempo? Pois a federação é uma, atualmente, né, porque quando existia a ICERJ, era a ICERJ a mais antiga, mas agora a federação é a número 1, a entidade representativa do Carnaval Carioca mais antiga. Verdade. É isso. Verdade. Ela é de 1965. Isso, 28 de setembro de 65. Exatamente. Opa, então nossos respeitos, não é mesmo? Uma entidade que dura tanto tempo. Correto. E tem que ter os nossos respeitos. Verdade, né? Verdade. Se tivesse aí, no caso, a associação, seria ela ainda, que ela era de 34, não é isso? 34. Acho que é 6 de março de 34, coisa assim, 8 de março. 34, é isso aí. Infelizmente não estamos aí com ela. Mas no mundo do samba, do carnaval, é a nossa entidade aí, agora é a mais antiga. Entendeu? Muitos ainda não conhecem. Muitos não conhecem, que tem gente que ainda não sabia da existência da Federação dos Blocos. Entendeu? Aproveita o espaço que o mundo vai saber agora. Aos poucos a gente está chegando lá. Muitos tiveram amigos meus, né, nesse carnaval, que não sabia da Federação de Blocos, não sabia nem que tinha desfile de bloco na Intendente Magalhães. Falei, tem, é o sábado de carnaval. Entendeu? Pois é. Uma pergunta, né, que de vez em quando eu recebo de alguns
amigos internautas e que estão acompanhando Solidário agora, qual é a diferença entre bloco carnavalesco e, aliás, bloco de embalo, né, e bloco carnavalesco? Bloco de enredo. Bloco de enredo, que os dois têm a mesma, pode ter a mesma denominação, bloco carnavalesco. O bloco de enredo, ele tem a estrutura de uma escola de samba, entendeu? Ele está disputando o título. Já o bloco de embalo é só uma brincadeira, uma reunião de amigos, né, para poder desfilar pelos bairros ou pelas ruas, aí, sem aquela obrigatoriedade de disputar algum título, entendeu? É nesse parâmetro que vai. Aí tem o julgamento, tem todo o segmento, do mesmo, quase igual ao mesmo julgamento das escolas de samba. Tem bateria, samba, evolução, alegoria, fantasia, entendeu? Mestre-sala e porta-estandarte, que não é porta-bandeira. Temos estandarte e enredo também, entendeu? Muito bom. Então, o bloco de embalo, ele só tem necessariamente uma disputa de samba, né? Isso, exatamente. Uma disputa de samba entre eles mesmos. Não tem aquela obrigatoriedade, aquele compromisso, né? É aquele compromisso de pegar e fazer aquele trabalho todo de montar figurino, montar fantasia, montar carro alegórico. Hoje montam carro alegórico, mas só aquele abre alas para poder mostrar, para pedir passagem, essas coisas todas, para identificar a agremiação que está passando ali na rua, ou até numa faixa mesmo. Certo. Antes que eu me esqueça, Sim. O carnavalesco Marcos Durval, sim, ele pediu perdões por não estar aqui presente. Conheço bem. Pediu que eu li. Ele está em outra live, né, falando lá do trabalho dele. E ele pediu que eu transmitisse a você um enorme abraço, que ele gosta muito de você. Eu falo que é o tri mosqueteiro, os três mosqueteiros. O Marcos Durval, o Alexandre e o Lino. Também mando um beijo no coração para eles. Muito meus amigos. Conheço eles desde a época do Chatuba de Mesquita, ainda quando eu era afiliado à Federação de Blocos aí. Trabalhamos juntos na Acadêmicos Vigário Geral, entendeu? E estão lá no Vigário e desejo toda a sorte do mundo para eles. São meus amigos. Eles são maravilhosos, então, né? Na verdade, eu conheço o trio, eles eram dançarinos ainda de comissão de frente. Essa parte eu já não sabia. Isso eu não sabia. Eles eram dançarinos. Eles foram minha comissão de frente do arranco durante anos. É mesmo? Eles eram dançarinos de comissão de frente. Que beleza, hein? Mas eles são um espetáculo. Bom, mas voltando. Vamos lá. Então, nós temos o bloco de embalo e o bloco de enredo, que é justamente esses blocos que a federação administra, não é isso? Os blocos de embalo, já aqui na federação, eram chamados de bloco de empolgação. Eles não estão mais filiados, mas a federação, que devido a muita coisa que veio mudando com o passar do tempo, a federação só ficou com blocos de enredo. E também por não ter mais local de desfile para esses tipos de blocos, entendeu? E apesar que a verba também é muito pouca, né? Vamos falar nisso. Então, os blocos de enredo, eles estão divididos em quais categorias na federação, e eles desfilam onde? Bom, nesse carnaval de 2020, né, 2019 para 20, nós abrimos mais um grupo, que foi o grupo C, como se fosse um grupo de avaliação, correto? Nós temos o grupo A, que desfila na Avenida República do Chile, no centro. Os grupos B e C desfilam na Intendente Magalhães no sábado de carnaval, e o grupo A também no sábado de carnaval. Sendo que, pela quantidade de agremiações no grupo C, foram 5 agremiações, então desfilaram antes do grupo B, por ser um tempo menor, de 30 minutos no máximo, entendeu? Aí abriram o desfile da Intendente Magalhães no sábado, na sequência veio o grupo B, certo? Aí a gente ainda está vendo, nós iremos ver junto aí a Rio Tour,
se há a possibilidade de ter mais um outro local para o desfile para o grupo C. Talvez, não tenho certeza. A gente vai estudar essa possibilidade. Sim, e Eduardo, o tempo de desfile dos blocos é o mesmo para os 3 grupos? Não, grupo A são 45 minutos, grupo B 40. Eles desfilam lá na... O grupo A desfila lá na Avenida Chile. Isso aí. Grupo B na Intendente 45. Grupo B 40. E o grupo C 30. 35. Entendeu? Ah, certo. E por consequência, a quantidade de pessoas também é diferente. Exato. Grupo A são 350 componentes, grupo B 300 e o grupo C 250. Muito bom. E o nosso amigo lá do Rio Grande do Sul, Samba na Intendente, já está aí. Tá, e está sempre ligadinho aí, em todas as situações do mundo do samba. Ligadinho aqui no Carnaval do Rio, é isso aí. Tá certo. Certíssimo. Uhum. Então, repetindo o pessoal que está entrando aí, o nosso portal não é um portal exclusivamente de samba, não é uma mídia específica de samba. Então, os nossos seguidores, temos nossos sambistas, mas temos um público muito grande que não é sambista, não tem ideia de como se monta um carnaval, né? Quais são as suas ligas, quais são as suas regras, não é mesmo, Eduardo? Exato. E os projetos. Então, por isso que a gente está sendo tão específico, falando as coisas bem básicas aqui, para o povo poder entender. Tá certo. Né? Então, vamos lá. Vamos. Então, nós já respondemos aqui a pergunta a respeito do bloco de embalo e bloco de enredo. Né? Sim. Os tempos, né? 45, 40 e 30 minutos grupo C. E como é que foi esse ano de 2020 grupo C? O que você achou dele? Seguinte, superou as minhas expectativas, entendeu? Porque na semana, praticamente faltando uma semana ou 15 dias para o carnaval, eu recebi lá um comunicado na Rio Tour, né, sobre a verba, porque nós abrimos o grupo C na esperança de ter uma verba a mais para poder pagar essas agremiações também. Mas eu recebi a notícia que não ia ter mais dinheiro, então esses blocos desfilaram sem receber nada, né, como um grupo de avaliação. Então eles superaram as minhas expectativas, essas agremiações, botaram um carnaval muito bom, pela primeira vez deles ali, né? Muito bom. E para esse ano eu acho que teremos novidades aí. Teremos. Mas esse ano vocês conseguiram subvenção para o grupo A e para o grupo B. Exato. Ou não? Conseguimos, sim. Pouca, né? Foi a mesma do carnaval passado, de 2019. O mesmo valor, sem reajuste nenhum. Entendeu? Realmente está precisando de um upgrade nessa... Ainda tem esperança, tenho fé que tudo isso vai mudar. Isso aí é apenas uma fase. É uma fase, sim, com certeza. E então, a quantidade de agremiações que estão lá na federação, como é que está? Nós temos, então, 23 agremiações. São 23 agremiações, subdivididas nesses 3 grupos, entendeu? O Marcelo está pedindo para falar do Banho de Mar Fantasia, do Balanço da Mangueira, que era o bloco do nosso saudoso presidente Exaltino. O Banho de Mar Fantasia era realizado acho que uma semana antes do carnaval, que as fantasias eram feitas de papel crepom. E eram... Papel crepom. Isso. Eu era criança ainda, muito pequenininho nessa época. Minha bisavó me levava muito. Fui muito na praia de Ramos, em Sepitiba. Isso aí eu lembro. Eu lembro nessa época. Entendeu? Então o pessoal acabava de desfilar, caía dentro d'água lá, né? Bebia, caía na água. Aí hoje em dia
não se pode mais fazer esse tipo de evento, porque eles alegam que polui as águas da Guanabara, né? Mas fazer. Ah, sim. Pois é. Mas era uma diversão. Era muito tanto, bom, né? era muito bom mesmo. Era bom demais. Eu acho que eu sinto saudades daquele carnaval de rua, onde tinha a presença dos blocos. Eu achava muito bom mesmo. Eu posso responder uma pergunta aqui? Que parece que mandaram. Pode? O seguinte, foi até bom para eu explicar aqui a situação do Canários das Laranjeiras. Lá do Marcos, né? Como você viu a saída do Canários das Laranjeiras para Livres? Bom, foi até bom. Em primeiro lugar, o Canário das Laranjeiras ainda não saiu da Federação de Blocos. Tá? Eu conversei com o presidente André sobre isso, que a notícia se espalha, que é uma maravilha, pelos veículos de comunicação. Então, não é verdade a filiação do Canário das Laranjeiras na Livres. O presidente André ainda está pensando na ideia de passar para a escola de samba. Não tem nada concretizado, não tem nada certo. Então, o Canário das Laranjeiras ainda está afiliado à Federação dos Blocos. E ele seria do grupo B, não é isso? Exatamente. Canário? Exatamente. Do grupo B. Então, partido de esclarecimento. Aquela combinação que existia há muitos anos atrás acabou, não é isso? Que foi feita na antiga Sérgio. Exatamente. Exatamente. O campeão, primeiro, né, o campeão do grupo A ia para o grupo E na Associação de Escola de Samba. E os últimos colocados do grupo E viriam para o grupo A da federação. Entendeu? Mas aí depois acabou esse intercâmbio. Certo? Tá, perfeito. Engraçado, das últimas vezes que eu estive lá na associação, eu percebi que muitos, né, dos blocos que estão ali no grupo A, e alguns presidentes falaram que mesmo que eles fossem, né, que ganhassem o primeiro lugar, eles iam continuar sendo blocos, porque a vida deles é sendo blocos e a paixão deles é sendo blocos. E eu achei aquilo fantástico, pela paixão, né, da cultura do bloco. Certo. Né? Olha, Vera, eu vou te falar uma coisa. Eu, particularmente, eu sou de bloco, eu comecei de bloco, entendeu? E sou representante de bloco até hoje, que do meu bloco é o Novo Horizonte, Braz de Pina. Há 28 anos eu estou no Novo Horizonte, entendeu? Então, quero mandar até um abraço para o presidente Alexandre, tá? E para todos os filiados, principalmente. Eu sempre falo assim, eu não boto areia no caminhão de ninguém. Não botaria no sonho de ninguém. O presidente que quer, vir passar a escola de samba, tem o meu apoio, sem problema nenhum. Eu quero que ele vá pensar, abrir na mente pensando grande, quer evoluir, não quer ficar ali, beleza, pô. Mas tem que pensar nos prós e nos contras. Porque para dar um passo à frente, tem que pensar e muito no que pode acontecer. E é um passão, né? Exatamente. E é um passo enorme, exatamente, né? Porque o que todo mundo... tem que ser escola de samba, ou tem que ser escola de samba é muito relativo. Eu já escutei palavras, até o falecido presidente também falava assim, é melhor você ser um bloco de nome hoje do que amanhã ser uma péssima escola. Não adianta você passar para lá, bater no peito que é escola de samba, se faz um desfile pior do que bloco de embalo, pô. Então não adianta, isso não é vantagem. Assinar uma nomenclatura, ter uma nomenclatura de Grêmio Recreativo Escola de Samba é um peso muito forte. É um peso muito forte. Muito forte. Então, nos dias... É muito forte. Nossa, é muito grande. Exatamente. Nos dias de hoje, você tem que pensar muito até para montar uma agremiação. Porque tudo é gasto. Tudo você tem que pegar e gastar. Isso aí não adianta. Não adianta, você tem que pegar e gastar, porque nada é de graça. Nada é de graça. E hoje em dia está sendo difícil para conseguir patrocínio para tudo quanto é lugar. Então tem que se pensar muito, porque eu acompanhei sofrimento de presidente de bloco. Poxa, tem que tirar dinheiro de dentro da sua casa para botar carnaval na rua, cara. Tem que pegar empréstimo no banco para poder botar carnaval na rua. Porque gosta, porque ama.
Porque muitos falam que os presidentes de bloco estão comendo dinheiro. Estão comendo dinheiro se a verba é muito irrisória, é mínima, é o mínimo do mínimo possível. Então, poxa, eu vi o presidente chegar na minha sala lá e chorar, querendo saber como é que vai fazer para botar um carnaval na rua. Então, para o cara montar uma agremiação e quer ser bloco, quer ser escola de samba, pensa muito bem, porque é muito bom nos primeiros dias, nos primeiros meses, todo mundo está com aquela chama acesa, mas daqui a pouco, quando fala que tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que botar a mão no bolso para poder... Ninguém quer ajudar. A realidade é que ninguém quer ajudar, ninguém quer chegar e encontrar pronto. Chegar assim eu vim aqui que eu quero a minha camisa para desfilar, mas não faz nada também pela agremiação. Temos blocos aí que pessoas caem dentro mesmo. Tem agremiações que eu vejo. Outras agremiações o cara não chega nem perto, que é só o presidente mais 2 ou 3 que fazem tudo pela agremiação. Entendeu? Então é muito complicado, é muito difícil. Entendeu? Com certeza. Agora, o que nós precisamos realmente é fazer com que essa verba que vá para a federação, que seja, né, que é distribuída aos blocos, seja melhor, né? Até exatamente. Porque somos nós, os sambistas, que somos os donos da festa, não é mesmo? Realmente. Se não tiver desfile, não tem carnaval. Exatamente, porque o carnaval não começou lá em cima na Marquês de Sapucaí. O carnaval começou aqui no chão, na poeira, pô. Então nós somos as raízes do samba, é onde tudo começa. Então eu acho que o poder público deveria incentivar mais. Se não tem como tirar dinheiro dos cofres públicos, poxa, tem iniciativa privada, procura parceiros para poder pegar e bancar essa festa anual. Se pega, tem a festa, tem Réveillon. Então, aqui no Rio de Janeiro, que a cidade enche de turista, o carnaval também. Eles sabem disso. O carnaval não traz prejuízo para a cidade. Muito pelo contrário, traz uma receita enorme. Uma receita enorme. Já foi comprovado isso, que carnaval não traz prejuízo para a cidade. Exatamente. Muito pelo contrário. Exato. Muito pelo contrário. Tudo aquilo que a prefeitura investe no carnaval, ela recebe de volta 15 ou 17 vezes a mais daquilo que ela investiu. Exatamente. Então, porque se desse prejuízo, o carnaval já tinha acabado há muito tempo. Opa! Já tinha acabado há muito tempo. Entendeu? Então, poxa, tem empresas aí que podem, parceiras do governo, né, tanto do município como do estado, que podem ajudar isso daí sem precisar mexer nos cofres da prefeitura nem do governo do estado. Pô. Eu acho que deveria se tomar por esse lado. Entendeu? Exatamente, concordo plenamente com você. E aí, a partir daí, os projetos de geração de desenvolvimento social, de geração de renda para os próprios blocos, é essencial. Exatamente. Parceria com a iniciativa privada também. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E o governo pode perfeitamente ajudar isso, dando incentivos, né? Incentivos à empresa, lance de imposto, de taxas, essas coisas todas, redução. Quer dizer, tem muita coisa que se possa fazer. Exatamente. Em relação a isso. Exatamente. A professora Marisa Nobre é uma professora engajada na cultura, né, da nossa cultura, valorização da nossa cultura, e ela diz aqui que banho de mar é fantasia, ela ia na Praia do Flamengo. Eu vi o comentário dela. Pô. Isso aí. No Flamengo eu nunca fui, não. Eu não me lembro, eu era muito pequena, eu sei que minha mãe me levava. Mas era muito bom. Agora, falando em federação, né, Eduardo, não tem como a gente não deixar de falar do presidente, que acho que foi o presidente que mais tempo ficou lá na federação. Tiveram dois. Os dois, desculpa te interromper, o que ficou mais tempo foi o Mário Silva, que ficou 22 anos. Foi o primeiro presidente. E depois foi o Exaltino. Exaltino, que
Acho que Exaltino mora no coração de todo mundo. Realmente, o Exaltino, cara, ele foi uma pessoa que sempre batalhou, sempre lutou. Aí ele deu a vida dele pela Federação dos Blocos. Ele sempre quis ter tudo certo, sempre quis o melhor para a federação e para os blocos principalmente. Entendeu? Então, poxa, eu convivi com o Exaltino 22 anos. 22 anos direto, de pegar, de frequentar a casa dele e tudo, família dele, a família Medeiros, um beijo para eles também, pois me adoram, até hoje vou na casa deles, falo com Dona Tereza, falo com todo mundo, e sou muito bem recebido. Lá eles falam que eu sou o filho preto deles lá, ainda, lá na casa deles. Sou o filho preto deles lá. Você sempre foi, eu sou testemunha que você era o fiel escudeiro do senhor Exaltino. Muitos chamavam de puxa-saco. Primeiro que eu nunca precisei puxar saco de ninguém para eu ter o meu lugar ao sol. Entendeu? Sempre tive uma afinidade muito grande com ele. Entendeu? E fora isso, quando a gente começou a se relacionar assim diretamente, não penso que foi um mar de rosas, que também não foi, não. A gente brigava, a gente discutia, ele me dava esporro, e o Marcelo tá aí que não me deixa mentir, que presenciou várias vezes que ele não media palavra nem local para me dar esporro se eu tivesse errado. E o exemplo tá aí. Fiquei seguir ele e vou seguir sempre os passos dele. E farei sempre tudo que ele me ensinou. Tudo que ele me ensinou. Para ficar ali na frente da federação. Entendeu? É isso mesmo. Ele era o presidente, assim, muito adorado. Ele ficou 19 anos, não foi isso? Foi de 99 a 2018. Foi quando ele faleceu, no dia 23 de junho. Foi uma lástima, uma perda muito grande. Mesmo ele doente, ele sempre se preocupava. Tanto que, quando ele fez uma reunião, ele me chamou o Jairo, que era, na época, o vice-presidente de Carnaval e Eventos, chamou o filho dele, chamou o Jorge, o filho dele, e chamou o doutor Herres, que era o advogado da federação, na casa dele. Chamou na casa dele, tá tudo certo, aí estamos lá, assim, tá, conversando. Quando ele chegou pra gente, falou que não dava mais para ele ir para a federação, eu falei, o caso é grave. O caso é grave, que ele mesmo passando mal, ele mesmo com febre, ele sempre ia se arrastando para a federação de blocos. Mas quando ele chegou e virou para a gente e falou isso, aí eu cá comigo, o negócio é grave. Porque ele não estava conseguindo andar direito, sentia muitas dores, e a gente não sabia. A gente falava, poxa, o cara não conseguia andar, não sentindo dor, a gente pensava que era problema de ortopedia. Mas na realidade não. Ele teve um rim parado. Então ele sentia muitas dores e ele não sabia disso. Quando descobriu que estava com o rim parado, já era tarde. Já era tarde. Entendeu? Mas ele sofreu um pouco, mas pelo menos ele descansou. Já estamos aí há 2 anos e 1 mês completando hoje, sem o nosso presidente, fisicamente, mas sempre espiritualmente presente. Com certeza. Faz muita falta. Um pai, um amigo, conselheiro, olha, ele era amigo de todas as horas. Chegava assim, às vezes domingo, 7 horas da manhã, ele me ligando, cara. Você imagina, eu dormindo, caçando o telefone assim, ele, boa tarde, com aquela voz dele de trovão. Bom dia. Aí falava assim, o senhor ainda está dormindo? A uma hora dessa? Eu falei, Exaltino, eu cheguei do samba ainda há pouco. Eu estou dormindo sim, cara. Eu quero que o senhor venha aqui na minha casa. Eu falei, tem que ser agora? Ele falou, dentro de meia hora eu quero o senhor aqui. Tá bom, já estou indo aí. Aí eu ia pra lá. Sabe o que era? Pra quê? Não, é que a gente vai, eu vou fazer um negócio pra gente almoçar aqui. Eu falei, você não podia esperar o domingo umas 2 horas pelo menos, não, cara? Você não podia esperar, não? Não, quero a sua presença aqui. A gente passava o dia todo lá na casa dele, cara.
A gente morava junto, eu morava... Mas ele era um amor de criatura. Eu morava na Vila da Penha, ele morava em Irajá, então era pertinho. Poxa, ele é terrível, terrível. A gente virava e mexia. Ô conterrâneo, você tá fazendo o quê? Eu tô aqui em casa, então vem aqui pra me falar contigo. Aí pegava, chegava lá, a gente entrava no carro e saía pra ficar dando as voltas. Aí em tal lugar, depois pegava e deixava em casa e ele ia pra casa. Ele era terrível, terrível. Mas muito bom, pessoa excelente. Mas bom, foi bom esse contato próximo, bem próximo de você com ele, porque hoje você à frente dessa entidade tão querida por ele, com certeza vai ter toda a competência para poder colocar à frente a federação. Né? Igual, claro que não vai ser. Igual a ele não vai ser nunca. Cada um tem um jeito, nunca. Cada um tem seu jeito. Mas eu faço tudo que eu posso e tudo aquilo que eu sei que ele me ensinou. Entendeu? É claro que a gente não agrada a todo mundo, né? A gente não agrada a todo mundo. Mas isso é de menos. Jesus Cristo agradava, né? Mas... Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Exato. Ali na federação tem regras para serem seguidas e mantidas. Então, com essas regras é que eu vou levar a federação à frente. Entendeu? Perfeito. Você explica um pouquinho mais como funciona a federação, se ela tem setores, se ela tem departamento cultural, como é que ela... Nós temos bom, eu vou falar até antes da eleição, porque ainda não fizemos a eleição, né? Até a eleição. Por conta da pandemia. Exatamente. Até a eleição nós tínhamos o Departamento de Carnaval e Eventos, que é o vice-presidente, mas o diretor de carnaval, mas o diretor de eventos. Temos o Departamento de Divulgação, que é com o seu Marcelo Pacífico. Temos o diretor cultural, que é o Júlio, o professor Júlio, né? E a parte social, não, a parte social já é do Carnaval e Eventos. Aí temos a Secretaria, Tesouraria, Presidente de Finanças, Vice-Presidente de Finanças, e assim vai. Muito bom. Eu estou com vontade, né, se caso eu seja eleito, né, presidente, caso eu seja eleito, criar alguns departamentos, né, como eu já vinha conversando com certas pessoas, criar alguns departamentos, certo? Mas para que a federação caminhe um pouco mais, que ultrapasse outros horizontes, para a gente poder se estruturar mesmo, se reerguer, é o que está precisando. Eu acredito que a federação esteja precisando de bons projetos, exatamente, não é mesmo? Que possa captar uma gama maior de valores para a federação, não só financeira, mas de apoio, né? Porque a federação, ela faz parte da nossa cultura, ela é um pedacinho do patrimônio material nosso, né? Então, ela precisa e tem que ter o seu devido respeito. Certo. Essa é a minha opinião. Eu posso acrescentar mais alguma coisa dentro disso? Pode, faça todo o seu. É que às vezes eu tenho que me policiar muito do que falo, que às vezes sai coisas sem querer, você sabe, né? Pois é. É o seguinte, eu quero deixar bem claro que o Eduardo não caiu de paraquedas na federação como presidente. Muitos aí que falam algumas coisas, ele vem lá de trás. Eu estou no carnaval desde 86, desde os meus 6 anos de idade. E sempre vivi carnaval, nascido e criado dentro do Tupi de Braz de Pina, onde toda a minha família era do Tupi de Braz de Pina. Entendeu? Então aí só restou eu, minha prima e minha falecida bisavó na época. Então minha prima saiu, minha bisavó ficou doente, faleceu, então só sobrou eu que estou aqui até hoje. E não sei tudo. Eu sempre vou aprendendo um pouquinho. E aí, alguns falam muito que eu não sabe de onde eu vim. Então, eu vim da Tupi de Braz de Pina, sou diretor de bateria da Unidos de Lucas,
Fui diretor de bateria do Amarelinho, fui mestre de bateria do Acadêmico de Vigário Geral, fui mestre de bateria da Tupi de Brasipina, fui mestre de bateria da Corações Unidos do CIEP, diretor de bateria de Boca de Siri, da Vicente de Carvalho, da Difícil é o Nome, já fui presidente do Novo Horizonte, vice-presidente do Novo Horizonte, fui diretor de carnaval do Novo Horizonte, presidente dos compositores, e vai por aí afora. Então, só para aqueles que não sabem, não conhecem de onde eu vim, certo? Só um recadinho. Exato. E olha, eu, Vera Cruz, posso falar, é um excelente mestre de bateria, faz uma bossa que eu vou lhe contar, eu não esqueci não, o último carnaval, você passando ali na Intendente Magalhães, a bossa que você apresentou ali na cabine, olha, fiquei emocionada, tá até arrepiando. Foi essa bossa que me resultou um prêmio. Foi isso aí. Você viu. Vou deixar também um beijo para minha amiga Betinha. A minha amiga Betinha, beijo no coração para ela. Vigário Geral vai vir, vai ter o seu espaço aqui na coluna Samba Vera. Acho que é a terça-feira de agosto. Certo, eu vou acompanhar, Os três mosqueteiros estarão aqui conosco. Marcos Alexandre e Lina, esses são muito bons mesmo, são muito bons. O trabalho deles é excelente, muito bom mesmo. É isso aí. Bom, dentro do trabalho, blocos de enredo, existe a necessidade, obviamente, de ter o carnavalesco também para desenvolver os seus enredos, não é isso? Exatamente. Olha, a todos que estão aqui nos acompanhando, não me vejam o que eu vou falar agora como crítica, mas é uma realidade. Tem carnavalescos que chegam para trabalhar em determinadas agremiações que pedem uma enormidade, um valor exorbitante, fora do normal. Sério. E, poxa, ou o bloco bota carnaval na rua, ou paga carnavalesco. Entendeu? Porque, às vezes, a pessoa, é carnavalesco, mas, em respeito a todos, não corresponde à altura. Quando você chega e vê aquilo, o cara disse que ia fazer isso, não fez? Então, aí o Exaltino sempre falou assim, ao invés de vocês pagarem uma pessoa, por que vocês mesmos, vocês aí dentro da agremiação de vocês, não fazem um carnaval? Contrata uma pessoa para fazer um figurino, entendeu? Para quem não sabe dizer, pega o cara para fazer um figurino, um outro faz um enredo e vocês botam o carnaval na rua. Só vê qual tipo de pano que vai usar, procura uma costureira que faz assim, e fica muito mais barato. Que você vai botar um carnavalesco. O carnavalesco pede 15, 20 mil reais, o bloco não vai desfilar. Exatamente. É um absurdo. Fica difícil. Porque falta o senso comum, né, Eduardo? As pessoas têm que ter um senso de proporcionalidade daquilo que ele está vendo ali que tem que acontecer. Uma coisa interessante, você falou a palavra pano, e eu me lembrei agora a respeito do estandarte. Sim. Então, muitas pessoas acham que no bloco carrega a bandeira, e não é o estandarte. Sim. Então, eu sei que tem algumas diferenças, que o estandarte é um quesito, não é um quesito de julgamento? Exatamente. Como é julgado esse quesito estandarte? Por exemplo, a bandeira, ela não é obrigatória, claro, mas o bloco pode levar a bandeira, né? Que é o símbolo da sua agremiação, a logomarca da sua agremiação, mas ela não é julgada. O estandarte é que vem, que conta um pouco da história do enredo. Ele faz uma alusão ao enredo, que vem o nome da agremiação, o título do enredo e um desenho representando aquele título. Por exemplo, O Mundo Fabuloso do Circo. Aí o cara vai desenhar no estandarte, um palhaço, ou uma lona de circo, tal lá que seja. E aquilo ali, ele é avaliado pelo jogador de estandarte, a sua beleza, a sua riqueza, às vezes o trabalho que o cara teve para fazer aquilo ali. Né? Por exemplo, o bordado, um estandarte bordado,
às vezes ele tem um pouco mais de valor do que um estandarte colado, né? E aplicado, porque o bordado leva um pouco mais de tempo, não o bordado industrializado, não, mas sim o bordado manual, aquele que leva meses e meses para ficar pronto. Então esse tem um pouco mais de valor, mas também não é porque um bordado manual ele é um pouco mais valorizado que vai fazer de qualquer jeito. Que aí, já escutamos também lá, pô, meu estandarte está todo bordado e tomou nota 9. Mas o julgador expressou lá o motivo de por que deu a nota 9. Entendeu? Então, as pessoas têm que ver isso também. Mas é por isso que ele tem um pouco mais de valor, que ele representa um pouco da história do enredo da agremiação. Entendeu? E, por exemplo, o estandarte ele tem tamanho certo ou a agremiação pode levar o estandarte também que quiser? Não, ele tem que ter no máximo 1 metro de comprimento por 75 centímetros de largura. E é medido lá na Sim, hora? É. Eu sou coordenador, fui coordenador. Esse ano eu só fui coordenador de desfile da intendente, porque o rapaz que ia ser o coordenador, que é o filho do falecido Exaltino, ele estava com um problema sério de coluna. Então eu falei, eu vou coordenar esse ano, 2021 eu não vou coordenar, porque não vai dar para me fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu exijo dos julgadores, porque se eu exijo dos blocos que façam a coisa certa, eu tenho que exigir dos julgadores também que façam um julgamento dentro da lógica e dentro da ética. Certo? Para isso, a gente faz uma reunião com os julgadores do grupo A, do grupo B, entendeu? A gente explica o regulamento, o manual do julgador, o critério de julgamento, como é que ele tem que fazer, tem que ter um pouco mais de atenção. Então, para que tudo fique empate para ambos os lados, entendeu? Então, a gente pega e explica isso tudo para eles ali. Explica tudinho, minuciosamente. Entendeu? E eu pego e falo, gente... Esses jogadores são escolhidos pela federação. Exatamente. Então, esse jogador de estandarte, eu faço questão de... tem uma fita métrica para você pegar o estandarte e medir. E colocar a observação do lado. Tem que ter a metragem certa. Para depois não falar, o estandarte do fulano de tal estava pequeno demais. Mas aqui, tá aqui, tá anotada a medida. Tudo isso tem para a gente não deixar dúvida para nada. Porque você sabe que carnaval, eles falam muita coisa. Se cada um tivesse olhar o seu e olhar o do outro, e ter a consciência que às vezes o outro está melhor do que ele, entendeu? Todo mundo se dava bem. Mas é claro que todo mundo tem que valorizar o seu trabalho da sua agremiação. Mas também tem que olhar para quem está às vezes melhor do que ele. Certo? Exatamente, Porque uma outra coisa, julgamento, eu sempre falo que é uma coisa muito séria. E falo aqui para todo mundo ouvir. O dia que um bloco comprar carnaval, ele também não desfila. Porque ele não tem dinheiro nem para ele, como é que ele vai comprar carnaval? Eu escutei, o que eu mais escutei esse carnaval, e aí? Porra, meu bloco tem que ser campeão. Falei, é mesmo? Ué, faz um bom trabalho. Pô, mas como é que a gente pode fazer para ser campeão? Falei, se você pegar e investir no seu bloco, tá tudo certo. Pô, mas não tem nem pra gente conversar. Pô, a gente já tá conversando. O que você quer conversar mais? O negócio da cerveja. Você tá falando em querer comprar carnaval? Então tá bom. Sabe o que você faz? Você quer ser campeão? Me dá 400 mil reais e me dá uma casa. Uma casa, né? Me dá a casa toda mobiliada de mais 400 mil reais, você vai ser campeão. Porra, mas isso... você não quer ser campeão, meu amigo? Então você gasta. Então o tempo que você vai comprar carnaval, você gasta dentro da sua agremiação. E ponto final, não tem conversa. Sabe por quê? Olha, é muito sério. Carnaval é muito bom, a gente brinca, mas é muito sério. Ali não tem colher de chá. O meu bloco, que eu sou representante, ficou em 3º lugar esse ano de novo. Então não tem esse negócio de proteção, não tem ajuda, não tem nada disso. Que fulano... eu já sabia que fulano de tal ia ser o campeão. Sabia porcaria nenhuma. Você não tem bola de cristal para adivinhar.
Eu não tenho o poder de chegar para jurado e mandar dar nota tal, não. O jurado faz o que ele quiser, o que ele vê. Ele vê. Eu não tenho esse poder e ninguém tem o poder de falar nada disso. Fala, não, você tem que dar tanto para bloco tal, para bloco tal. Não tem isso. Tudo é transparente e cristalino. Para eu deitar com a minha cabeça tranquila no travesseiro. Entendeu? Parabéns, presidente. Belas palavras. É dessa forma que funciona. É muito bom isso. É muito importante a gente saber da transparência, né, Exato. de um desfile, né, que seja o desfile lá dos blocos, que é um desfile lindo. Eu assisti esse ano, 2020, cheguei lá cedo, assisti, fiquei até o último bloco, e é lindo, é maravilhoso. Tem blocos ali que são mini escolas de samba. Verdade. Perfeito, é lindo. Verdade. Estandartes eu achei belíssimos. Teve um de uma agremiação que foi uma artista espanhola, mexicana, não me lembro mais, que parece que fez o estandarte da agremiação, mas estava um espetáculo também. Então, isso tudo faz parte da nossa cultura e tem que ser tratado com lisura. Exato, exatamente. Com lisura e transparência. Exatamente. Muito bom mesmo. É um caso muito sério. E se depender de mim, ainda vou brigando para melhorar mais ainda. Com certeza, sempre. É sempre. isso aí. Em termos de bateria, por exemplo, tem um número, né, uma quantidade mínima exigida de bateria, não é isso? Deixa eu explicar um pequeno ponto. As outras entidades, ela tem, como tinha associação de escola de samba, tem um regulamento específico que tem cada segmento que tem uma obrigatoriedade. Por exemplo, tem uma entidade que tem que levar um mínimo de 100 ritmistas, né? Outros tem que levar 25 baianas, tem que levar mais não sei quantos na comissão de frente. A Federação dos Blocos não tem isso. Você tem que levar a quantidade total de componentes. O mínimo. Entendi. Se você pegar, por exemplo, você está num grupo B, vamos revelar sobre o grupo B, 300 componentes, mas se a tua bateria tiver 20 na bateria, isso é um problema seu. Isso é um problema seu. Aqueles 20 tem que suportar o desfile. Exatamente, né? Exatamente. Os 400 exatamente, porque o julgador, ele não está ali para julgar a quantidade de componentes, ele está para julgar a qualidade da bateria, o andamento, o ritmo, se está bom, se está dando para suportar o desfile inteiro. Entendeu? Ele não está ali nem para ver, nem para também julgar ritmista que está de sapato, de chinelo, descalço. Ele não está para julgar, senão ele seria jogador de fantasia, não seria jogador de bateria. Certo. Entendeu? Então, não importa a quantidade de ritmistas que vai ter. Ele está ali para julgar a cadência, o andamento da bateria e o ritmo para ver se está segurando o desfile inteiro. Entendeu? Entendi. Então, olha, é interessante isso, quer dizer, não tem a obrigatoriedade de levar tantos componentes de bateria, de baiana, nem nada. Não. Mas, por exemplo, ala de baiana, tem alguma ala que é obrigatória? Não. A ala de baianas, já vi agremiações com uma baiana, 2 baianas, entendeu? A gente, no caso, na federação, ela premiava, dava um troféu para melhor de baianas, melhor de criança, melhor bateria e melhor casal de mestre-sala e porta-estandarte. Mas devido a essa crise por inteiro, a gente teve que abrir mão um pouco dessa premiação. E a gente está até devendo ainda algumas coisas aí do Carnaval 2019, até premiação dos blocos que não pôde ter devido à situação financeira que a gente se encontrava. Então, na próxima reunião, quando tiver, a gente vai acertar isso tudinho aí para ver o que nós vamos fazer lá na federação. E o meu sonho é voltar a ter essa premiação novamente, que é um incentivo a mais para as agremiações. Entendeu? Não vamos botar tanto porque a gente tem que pegar e disputar esse troféu. Mas para que tenha esse troféu,
Tem que ter verba para isso, para as agremiações investirem mais, para poder botar mais fantasia, botar mais componentes para desfilar, não é verdade? Exatamente. Então, e meu sonho é que volte isso. E eu tenho fé que um dia vai voltar. Também, tenho certeza que isso vai voltar. Nós vamos conseguir botar a federação no top, com excelentes projetos dentro dessa associação para a gente movimentar esses blocos. Iremos, sim, se Deus quiser. Maravilhosos, que fazem carnaval lindo. Eu nunca fui para a Avenida Chile, assistir lá na Avenida Chile. Porque o que acontece? Como eu já ficava direto na Intendente, eu ia sábado, só saía lá na quarta-feira de cedo. Morava lá praticamente, né? Praticamente, carnaval praticamente morando ali na Intendente Magalhães. Nossa. Que é um carnaval assim, sui generis. E desfile de sábado fica lotado ali, né? Fica sim. As pessoas, acho que quando a federação foi para lá, começou muito vazio, porque desfile da federação era Rio Branco, Bom Sucesso e Vila Isabel. Exatamente, na época que eu entrei. Bom Sucesso. Eu peguei desfile em Bom Sucesso ainda em Vila Isabel. Vila Isabel era o grupo 3, em Bom Sucesso, lá na Cardoso de Moraes, era o grupo 2, e na Rio Branco era o grupo 1. Entendeu? Isso. Mas devido a algumas situações, né, lá de Bom Sucesso, acabaram com o desfile de Bom Sucesso. Você lembra o que aconteceu na época, né? Aí acabaram com o desfile de Bom Sucesso, aí foi para Intendente Magalhães. E aí também, com o tempo, acabou 28 de setembro, devido a aqueles problemas que tem ali perto de comunidade, entendeu? Aí eles ficaram com medo, a prefeitura ficou com medo de botar o desfile ali de novo. Então por isso que tirou, né? Mas quem sabe um dia a gente não vai para algum outro lugar aí. Tem algo em mente por aí, mas vamos ver. Tem. E foi surpresa. Será? Quero saber depois dessas novidades. Surpresa ainda. Aí eu dependo da Rio Tour, se ela autoriza ou não. Aí quando tiver autorizado, aí vocês vão ser os primeiros a saber. É isso aí. É bom lembrar, né, que carnaval é uma prestação de serviço público. Verdade. Né? E as entidades representativas do carnaval, tal como a Liesb, a Livres, a Lerge, né, a Liesa e a Federação de Blocos, aqui presente hoje, estão todas dentro da Rio Tour. Exatamente. Né? Vocês obedecem lá as determinações da Rio Tour. Certo. Outra, então, você me lembrou eu vou lembrando das coisas, você falou assim, eu vou lembrando das coisas aqui. Eu quero mandar um abraço pro presidente Wallace Palhares, lá da Lierge, lá o Cleiton da Liesb, lá a Rafaela, lá da Livres, o Edson Marinho, da ESME Rio, um forte abraço para eles, tá? E principalmente pro Castanheira, que ele é uma figura extraordinária. No dia eu encontrei, a última vez que eu vi o Castanheira, foi na quadra do Salgueiro. Aí foi no evento da Liesa, né, que nós sempre somos convidados. E agradeço sempre o convite. E também mandar um abraço pro Eric, que é o diretor social da Liesa também, que sempre está junto com a gente. Sempre na federação. Agora ele virou papagaio de pirata, macaco de auditório. Em qualquer lugar ele está indo. Toda festa ele está indo. É uma pessoa maravilhosa. Aonde você convidar, ele vai. Não tem problema com ele, não tem tempo ruim. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é, olha, muito bom. Então, o que eu fiquei muito, fiquei muito emocionado na saída, quando eu estava saindo, eu, Carolina, e estava o Severino e o Leonardo, fotógrafo. A gente estava saindo do Salgueiro, ele veio falar comigo, presidente, parabéns, tá? Precisando da Liesa, a gente está tudo ao nosso alcance, você pode nos procurar, tá bom? A qualquer hora as portas da Liesa estarão sempre abertas para você. Eu nunca tinha parado para conversar com o Castanheira, o cara já sabia que eu era presidente da federação. Para você ver como é que as notícias correm. Falei, isso, aí eu falei, tá vendo, Carolina, como é que são as coisas? Sempre é bom a gente andar certo.
Porque se Com o certeza. presidente fosse, desculpe aqui o que eu vou falar, se o presidente Eduardo fosse um cara safado, ninguém iria olhar para a cara dele. Não é isso? Nem pegar e olhar assim de rabo de olho e virar as costas. Mas isso, poxa, isso foi muito gratificante. E como eu tenho amizade dos outros presidentes também, entendeu? Das outras entidades. É isso aí, presidente. Lisura acima de tudo. Exato. A professora Marisa Nova pergunta aqui, a ajuda da prefeitura ao Carnaval da Intendente foi real? Olha, no caso, aquela verba que foi para outra entidade, aquilo ali não foi só para aquela entidade lá, tá? No caso da Federação dos Blocos, nós não fomos contemplados com o aumento de verba, entendeu? Não fomos contemplados. Só isso. Tá bom. Então tá. Vamos torcer que esse ano, né, as coisas melhorem pro nosso lado, né? O lado da cultura que está tão subjugado. Vai melhorar, sim. Entrou aqui também a esposa do presidente do Canarim das Laranjeiras, a Andréia. Olha, ela faz um bolo maravilhoso. Se você... já estou fazendo até propaganda. Você quer fazer um aniversário, casamento, pode chamar, entra no Face da Andréia aí. Andréia, o nome dela é meio complicado. Instagram, eu acompanho os bolos dela pelo Instagram. É muito bom. Um dia desse eu escrevi, cara, eu tô quase mordendo o celular. Ela começou a rir. Mas é muito bom. É excelente pessoa. Trabalha ali com o marido dela, o André, que é o presidente do Canário. Trabalha ali dia e noite, entendeu? Ela também é uma guerreira. Também um beijo, André, para você também. Mas todos lá da federação, eu gosto muito de todos eles. Uhum. É um lugar muito acolhedor. Certo. E é muito bom saber, como tem muitos aqui já falaram, que foi uma live esclarecedora. Samba na Intendente, que é lá do Rio Grande do Sul, é isso? Sim. E está por dentro também, e parece que algumas coisas também ficou sabendo hoje. Algumas pessoas que estão aqui na live também não são sambistas, não estão falando que entenderam muitas coisas. Então, eu acho que isso foi muito bom. Certo. É bom para que as pessoas saibam que existe essa entidade tão antiga, desde 1965, e que cuida de parte da nossa cultura, que merece, né, exato, um olhar diferente, né, que venha um olhar bom, com boas notícias. E o pior de tudo, desculpa te interromper mais uma vez, dois carnavais seguidos, a verba ela é liberada na véspera do desfile. E isso é muito complicado. Muito difícil, porque você tem, por exemplo, não adianta você pagar numa quinta-feira de carnaval, porque você tem problema bancário, as burocracias bancárias, só falando assim desse jeito, entendeu? Que você pega e bate de frente. Tiveram agremiações aí no Carnaval 2019 e só conseguiram receber o dinheiro depois do Carnaval, porque Eduardo, só um instantinho. Sim. Se cair, a gente volta para poder terminar, tá? Porque já está no finalzinho limite do Instagram, de repente ele tira a gente do ar. Sim, sem Mas problema. aí, espera aí, quem está no ar aí, espera que a gente vai e volta. Continue. Entendeu? Então, aconteceu isso. E é muito complicado. Como é que você vai fazer um repasse para as agremiações e depois você vai numa prestação de contas, você tem que exigir coisas absurdas das agremiações que lá no caso da controladoria do município exige para que nós façamos a cobrança a eles. E fica difícil, não tem tempo para nada. Deveria ser igual era antigamente. Poxa, a gente pagar no início do mês de janeiro ou no final de dezembro seria interessante para ter tempo para se trabalhar, porque eles trabalham no escuro.
Oi, voltamos. É que completou, né, 1 hora e aí o Instagram corta, mas nós já voltamos. Estou esperando aqui o presidente da federação voltar para a gente dar prosseguimento aqui à nossa live. E espero que vocês estejam gostando da conversa, né? Entrou alguém aqui, senhor Wagner. Estamos aguardando o presidente retornar, para que a gente possa finalizar, né? Temos um assuntinho ainda que estamos falando a respeito de verba de carnaval, que é um assunto muito interessante. E é bom que a população saiba como funciona esse problema de dinheiro público, né? Que bom. Opa, Eduardo voltou. Já vou aqui. Opa. Esperando aqui que ele já vai entrar. E nós vamos continuar. Estamos aguardando. Voltamos! Está parecendo programa eleitoral, né? Tem um tempo certo, eles cortam na hora, né? Eles cortam na hora. Corta oh, meu pai do céu. O papo estava bom pra caramba, mas vamos lá, continuar para explicar esse assunto de verba pública que todo mundo tem dúvida. Verdade. Né? Então vamos lá. Pois é, e fica muito complicado, Vera, quando eu falo para os presidentes o que tem que ser feito, porque a exigência não é minha, quando vai se fazer a prestação de contas. Aí tem certos presidentes que entendem, mas tem certos presidentes que não entendem, que acham que a cobrança é minha, porque eu mudo as coisas toda hora. Queria eu que fosse do jeito que sempre foi na época do falecido Exaltino, que não tinha tanta exigência, que a Rio-Tu começou a exigir, a controladoria do município começou a exigir muita coisa. Entendeu? Seria muito fácil. Você, por exemplo, a exigência da controladoria seria o quê? A apresentação de notas fiscais, é isso? Principalmente isso. Entendeu? Principalmente. Mas o problema de nota fiscal... Né? E se o dinheiro chega depois? Exato. Como é que você vai pegar um dinheiro que você recebe na sexta e vai comprar tudo na sexta como? As notas fiscais como? Vai chegar nessa data. Entendeu? E tem os profissionais que trabalham para o carnaval. Né? Às vezes tem aquela pessoa que vai lá, o cara que vai montar o carro, um serralheiro, um soldador, entendeu? Tem um cara que vai madeirar o carro lá, tal, tu tem que dar um dinheiro para a pessoa. Então, eles não aceitam recibo que você está pagando aquela pessoa. Então, eu acho que teria que ter certas coisas que para ser mais viabilizado, uma coisa mais fácil. E entender que precisa daquele tipo de profissional para montar o carnaval. Então, aí a gente fala assim, ó, esse tipo de nota não serve. Ah, como é que não serve se foi o cara que pegou, que madeirou meu carro? Eu falei, gente, mas a culpa não é minha, a exigência não é minha, a exigência vem de cima. Ah, mas tem que falar isso, mas tem que falar, é muito fácil. O patrão não quer escutar nada de funcionário. O funcionário é que tem que escutar do patrão, esse que é o problema. Então nós somos funcionários deles, eles pagam pra gente. Entendeu? Muitos dentro da Rio-Tu, poxa, dão um suporte danado pra gente, tenta viabilizar as coisas. Pô, eu tenho o Marcelinho ali dentro, tenho a Heloísa Reis, eu tenho o Carlos César, que trabalha lá no desfile da Intendente. Heloísa, agora ela não está mais tomando conta do desfile, que agora ela está tomando conta dos bailes da cidade. Mas, poxa, são pessoas extraordinárias da Rio-Tu que procuram ajudar a gente. Entendeu? Mas quando fala assim, Eduardo, não tem jeito, e não tem jeito mesmo, eu tenho que pegar e falar com os blocos, ó, tem que ser dessa forma. Tem que ser dessa forma. Mas eu espero que um dia tudo isso melhore. Vamos ver se as mudanças que estão para acontecer, que mudem a situação do nosso carnaval. Porque, me desculpe um pouco a franqueza, nosso carnaval está indo pelo ralo. Parece que estão dando descarga na situação, está indo pelo esgoto. Infelizmente. Infelizmente. Precisa urgentemente de uma reavaliação de tudo e de um franco entendimento
de que, né, para se montar um espetáculo desses, e que não é o governo que monta, não é ninguém, nenhum deles que monta, são os sambistas, eles têm que pagar, porque é o mesmo galão, o mesmo paetê que as escolas do grupo especial, que tem patrocínio, que conseguem várias coisas, né, com muito mais facilidade, porque a visibilidade deles é maior. O mesmo valor que eles pagam lá, o pessoal do bloco aqui paga. E eles precisam de dinheiro para pagar a conta. Se eles recebem o dinheiro depois do carnaval, como é que fica aquela conta, né? Exato. Tem que pagar. E tem outra coisa. Fiscal, aí, pelo que eu entendo, né? Porque que eu posso dizer, a controladoria exige uma nota fiscal, né? Eletrônica da data do dia que você comprou. Mas como é que você vai comprar naquela data passada se você só vai receber o dinheiro, sabe Deus depois? Quando? Exato. Então, eu acho que não é uma coisa tão difícil assim de se entender, não é mesmo? Que o Estado, que o município, né, são pessoas que estão nesse tipo de gestão, não possam entender isso e fazer como era antes. Ter o dinheiro com um prazo antes do carnaval para que o presidente pudesse honrar com seus pagamentos e, obviamente, pagar os profissionais, porque todo mundo gosta de ser remunerado pela sua capacidade, pelas suas habilidades, né? Exato. É mesmo? Se tem um advogado, o advogado faz o serviço, ele tem que ser pago pelo serviço dele, não é mesmo? Então, exatamente. Assim, é um ferreiro, é o rapaz do... É um marceneiro, é uma costureira, é uma bordadeira, tem que pagar o trabalho dessas pessoas, né? E o pior de tudo é a situação bancária. Por exemplo, eles lá têm que abrir a conta no nome da agremiação. Sendo que você não pode fazer movimentação nenhuma nessa conta. Como é que você vai sustentar uma conta parada há um ano? Como? O banco não aceita. E a controladoria não aceita isso. Não pode, mas pelo menos a pessoa deveria poder, a pessoa manter aquela conta. Tem taxas bancárias, tem tarifas. Então, vários presidentes, para tentar manter a conta, estavam fazendo depósitos para manter a conta, entendeu? Outros não fizeram mais e as contas foram encerradas. E a instituição financeira, que eu vou falar qual é, que foi o Banco Itaú, não queria mais abrir conta para bloco nenhum. Não queria mais abrir conta. E como é que eu ia pagar esse pessoal? Eu não podia pagar em cheque. Eles não autorizavam mais a pegar e passar em cheque para eles depois fazerem essa situação. A transação bancária tinha que ser só por cartão, essas coisas todas. Entendeu? Então, eu tive que fazer o seguinte, foi uma situação de emergência, então, eu tive que depositar o dinheiro em todas as contas dos presidentes, para poder ter o carnaval, que senão não ia ter. Não ia ter. Hein, Eduardo? Que situação. Pois é, eu sei que vai cair exigências a prestação de contas, que eles vão vir me perguntar o porquê. Aí eu vou explicar. Porque aconteceu isso. Como é que um banco que estava se negando a reativar essa conta e não queria abrir mais outra conta, porque você abrir uma conta pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é totalmente diferente, leva muito mais tempo, leva no mínimo 15 dias. E se não tiver tudo de acordo, vai cair em exigência e vai levar mais tempo ainda. Como é que vai se fazer? Então eu tive que fazer essa situação, tive que pegar e transferir o dinheiro para a conta dos presidentes, para a conta pessoal, senão não ia ter carnaval. Não ia ter carnaval mesmo. Eu só tinha 2 blocos com conta aberta. Aí, poxa, ou todo mundo ou ninguém. Com certeza. Como é que eu ia pagar 2 blocos? 23, não é mesmo? 20, num total 20, de aí 23, no caso... De 23, tirando o pessoal do grupo de avaliação... Do C que não receberam, tá certo. Aí ficaram 19. Então,
desses 19, eu tinha 17 sem conta. É um absurdo. Como é que eu ia fazer? Eu tive que pensar rápido. Eu tive que pensar rápido para fazer essas transferências. Entendeu? Então são certas coisas que quem está lá dentro deveria entender, interpretar, se pôr um pouco no nosso lugar. Porra, como é que acontece isso? A escola de samba é assim, aqui não é. E eles, a prestação de contas, eles pegam, eles exigem as coisas com base numa cartilha que eles deram para as escolas de samba do grupo especial em 2013. E eles tomam por base a prestação de contas através dessa cartilha. Isso é um absurdo. Com porque certeza. A estrutura não é a mesma. A gente pode até pegar algumas coisas, por exemplo, que não tem como fugir, para poder fazer a prestação de contas. Mas tem muita coisa ali que é coisa absurda. Olha, cotação de preço, como é que você vai fazer cotação de preço faltando um dia para o carnaval que você recebeu o dinheiro? Não tem como. Você compra até na mercearia da esquina, se tiver alguma coisa ali. Exato. Na biboca da esquina, não é? Pô, exigiram cotação de preço de até 3 empresas, de 3 lojas, e fazer o orçamento, mandar para isso. Isso é uma loucura. Isso é loucura. Isso é sem noção, né? Exatamente. Isso é sem noção. Vou falar o português claro, é sem noção. Eles têm eles têm que parar e pensar esses absurdos que eles fazem. Não é porque é muita coisa. É governo, é Estado que vai fazer, né, essas exigências absurdas, porque não tem como. Olha, a federação recebia, não vou falar valores, que aqui, graças a Deus, eu não tenho nada para esconder de ninguém. A verba era valor bruto R$1.531.425. Isso até a época do presidente Exaltino. Depois que a mudança de prefeito de um para o outro, a verba foi reduzida pela metade. Eita! 756 mil e uns quebradinhos. Depois, o atual prefeito reduziu pela metade de novo essa verba. Então é dessa verba que a gente faz o carnaval. Você imagina? Você imagina. E não se pode fazer descontos administrativos, essas coisas todas, tal. Beleza, a gente entende. E como é que um bloco vai fazer um carnaval com 12 mil reais? Com 13 mil reais? Porque eu tenho que dividir para as agremiações. Como é que vai ser feito? Só não dá nem para comprar uma panela de barro, assim, falando a grosso modo, entendeu? Mas, poxa, é difícil. Quando tinha o outro valor, dava-se para fazer alguma coisa, porque dinheiro de carnaval nunca vai dar para nada. Nem que se você paga 80 mil a um bloco, 100 mil a um bloco, sempre eles vão querer fazer mais e mais e mais e mais, o dinheiro não vai dar. Não vai dar. Entendeu? Então, mas pelo menos que se tenha um dinheiro que se possa, né, desenvolver uma coisa decente ali. Exatamente. Então, esse carnaval foi o carnaval que foi de uma superação muito grande, igual 2019. Que foi um carnaval cheio de problemas. Cheio de problemas. Eu tive blocos que não levaram carro, que não tiveram condições de fazer um carro. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Tiveram blocos que desfilaram, ritmistas, desfilaram com camiseta, porque não tiveram dinheiro para fazer fantasia. Então é muito complicado. As pessoas que fazem, que cuidam da parte financeira para distribuir esse dinheiro para o carnaval, deveria pensar muito no que vai ser feito, no que pode acontecer. Isso tudo, quer pegar, embrulhar e mandar, é muito fácil, pô. E eles que se virem por lá, eles que dê o jeito, fica muito difícil assim fazer carnaval dessa forma. Então, os presidentes das agremiações, eles são os verdadeiros artistas, são os verdadeiros mágicos, porque eles fazem
o impossível. O impossível para botar um carnaval na rua. Porque nós sabemos quem trabalha e quem não trabalha. A gente sabe muito bem. A gente sabe quem trabalha e quem não trabalha. Mas a grande parte, eles fazem das tripas coração. E eu falo, gente, não façam coisas absurdas para depois vocês se endividarem lá na frente e não terem como pagar. Vocês peguem, façam aquilo que estiver dentro do alcance de vocês. Andem com os pés no chão. Sonhar é muito bom, viajar é muito bom, mas temos que manter os pés no chão. Porque tudo dentro da realidade, da atual conjuntura da situação. A gente tem que andar ali firme, a passos firmes, porque senão, meu amigo, o barco vai ficar à deriva. Fica à deriva. Aí fica muito difícil sustentar essa situação. Entendeu? Exatamente. É uma pena. Vamos torcer para que as coisas mudem e que realmente mudem mesmo, né? Tanto no valor dessa aplicação, que, na verdade, o que a prefeitura faz é aplicar o dinheiro dela, né? Porque ela não está dando nada, né? Existe a contraprestação de contas, né? É justamente a execução do desfile, e por isso que tem que ter a prestação de contas, porque a gente está utilizando o dinheiro público, né? Certo. Então, a contrapartida é a execução do desfile, e se essa aplicação do dinheiro que a prefeitura faz, que seja vista com bons olhos, realmente, porque se ela quer um bom show, né, tem que pagar por aquilo. Isso aí, exato. Até porque ela recebe de volta muito mais do que ela pagou. Exatamente. Poxa, vamos comparar, fazer uma comparação com um espetáculo no teatro. O espetáculo, você começa o espetáculo numa sexta, eles não vão receber o dinheiro na quinta-feira para montar toda a estrutura. Isso é planejado antecipadamente. Exatamente. Né? É planejado antecipadamente, você tem um tempo para isso tudo. Então, o carnaval, que é o maior espetáculo da Terra, isso tem que ser também traçado antecipadamente. Apesar que traçam antecipadamente, o problema é a liberação da verba. Só isso. Só isso. E outra coisa também eu quero deixar bem esclarecido, que ainda não foi paga a segunda parcela de 2017, ainda não foi paga, tá? Ainda está em tramitação lá dentro, ainda na prefeitura, na Rio Tour. Estou aguardando somente a liberação, que essa liberação está desde a época que o presidente Exaltino está vivo ainda, entendeu? Isso. Exatamente. Um valor, é uma parte que os blocos me cobram. Muitos presidentes acham que eu já recebi o dinheiro e não quero pagar. Se eu tivesse recebido dinheiro e não quisesse pagar, eu já estava longe há muito tempo. Exato. Eu tô te falando sério. Olha, Vera, eu continuo trabalhando, eu trabalho, moro de aluguel, entendeu? E não tenho carro, não. Continuo trabalhando. A federação não me sustenta em momento algum. Para deixar isso, desculpe eu falar isso aqui, é para deixar claro para muitos que falam besteira. Porque se eu tivesse esse dinheiro na mão, a primeira coisa que eu ia fazer era pagar esses blocos para eu ficar livre. Mas a todo instante eles acham que eu recebi esse dinheiro e não quero pagar. Poxa, é complicado. Então, tem 2017, a segunda parcela para receber, que é um bom valor, só não vou dizer aqui qual é, mas é um bom valor, entendeu? Tem uma segunda parcela de 2018, 2019. E 2020 nem se fala. Né? Para você ver. Só para deixar um alerta isso aí. Entendeu? E pro meu amigo Marcelo falar lá no programa dele, que eu sei que ele gosta de falar lá no Vai Dar Samba, mandar um abraço até pro Miro Ribeiro. O Marcelo gosta de dar umas alfinetadas lá de vez em quando, então para ele falar disso também. Meu parceiro, Marcelo Pacífico. Tá certíssimo, presidente. Essa máquina governamental nossa que está emperrada, né? Tem mais é que pagar tudo que está devendo, reconhecer esse patrimônio material como necessário
né? Exato. Não só como na parte do entertainment no Rio de Janeiro, mas também como uma área de investimento, que isso é um investimento, né? Exatamente, então, exatamente. Eles investem e recebem, vamos botar aqui, 10 vezes mais o retorno. Não, dá mais de 15 ou 17 vezes mais do que Aí, eles para você ver. Para você ver. Ainda dizem que traz prejuízo? Não pode ser assim. Não. Eu costumo dizer, presidente, eu costumo até dar um exemplo, que é a caipirinha, que todo mundo gosta de tomar uma caipirinha, né, no carnaval e tudo. Exato. 60% do valor da caipirinha é imposto. Aí. Verdade. Então, não precisa falar mais nada, né? E detalhe, esse ano que foram impostas, que os barraqueiros se cadastrassem, não é isso? Padronizasse tudo, que tinha que vender todo mundo ao mesmo preço. Eu escutei barraqueiros lá na Marquês de Sapucaí e também na Intendente Magalhães, que muitos estavam trabalhando clandestinamente, porque o que eles exigiam era muita coisa. E o que eles ofereciam, o povo não queria, que estava muito caro. Estava muito caro. Estavam vendendo quatro latas de cerveja de uma determinada marca, por um preço exorbitante. Então eles preferiam vender o clandestino, que eles ganhavam mais, entendeu? E deixavam dos outros para lá. Quer dizer, eles querem, como é que se diz, organizar a situação, mas não pensa nos prós e nos contras, não. Só pensa no bolso deles. Só pensa no bolso deles. É isso aí. Infelizmente, né? Vamos torcer para mais lisura e comprometimento no nosso poder público, não é mesmo? Eu tenho fé. Tenho fé que vai melhorar isso. Carioca tem isso, ele está sempre torcendo, está sempre com fé. Mas também estou com o senhor. Tenho fé que tudo vai melhorar. Vamos lutar para isso. Tá certo, velho. Foi um grande prazer tê-lo aqui. Eu, em nome do Portal Solidário Notícias e a minha coluna Samba Vera, está de portas abertas para recebê-lo novamente, para contar as novidades aí, que eu sei que estão nessa cabecinha. Está a coluna, tô sabendo. A coluna Samba Vera também abre as portas para todas as agremiações da federação. É só entrar em contato comigo, todas estão de portas abertas e podem vir para a coluna Samba Vera expor o seu trabalho e falar sobre a sua agremiação. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço a você. Me desculpem a franqueza, porque eu aprendi uma coisa com o presidente Exaltino. Eu não nasci branco para ser franco. Eu sou ariano, só isso, só para dar uma lembrada a todos. Sou ariano, eu envergo, mas não quebro. Tá certo? Um beijo para todos vocês, hein? Tá bom? Um beijo para todos e até semana que vem. Terça-feira tem entrevista, hein? Um beijo. Tá certo. Tchau, tchau.